E as instâncias são muitas, né? Às vezes foi sair da publicidade. Foi difícil. No começo foi ruim, porque... Foi radical? Foi saindo? Foi radical pelo seguinte, nessa época eu tava na MTV e tava atendendo, a minha maior conta, assim, eram uns amigos meus que atendiam a Nike. Então, tava fazendo trabalhos gigantes, assim, com a Nike nessa época, né? Um deles foi, o Brasil era para ganhar as Olimpíadas pela primeira vez, e aí, tipo, era o Neymar, e tava tudo certo que o Brasil ia ganhar. Então, fizeram uma campanha gigantesca e falaram, Jolie, meu, cara, carta branca. Aí eu chamei o Emicida, né, o Tiaguinho, a Nação Zumbi para fazer a base, aí chamei a Orquestra da USESP. Fiz uma música super legal. O Roy Tikala, que era um técnico de mixagem, que trabalhou com o John Lennon, com o Alice Cooper. Então eu fiz um time monstro, assim. Então tava assim, aí o Brasil acabou perdendo, a música não foi pro ar. Pois é. Mas assim, eu tava nesse nível de trabalho importante de publicidade e a MTV tava no meu auge. Nessa época eu fazia todos os desenhos animados e também trabalhava com a Dinê na comédia MTV. Eu fazia todas as músicas com a Dinê e tudo mais. Que legal, hein, cara. E aí aí nasceu meu filho, eu falei, putz, agora eu preciso ficar em casa, né? Eu não dava mais para ficar varando noite no estúdio. E aí, MTV acabou. Essa conta da Nike, os caras pararam de me chamar porque mudou a agência. Aí eu falei, é agora, é a hora de virar paizão. E aí o bom foi que foi incrível, grudei neles, a mesma coisa até agora. Hoje é meio grudado. Agora na pandemia também foi ruim por um monte de coisa, mas para estar com eles, eu levei meu estúdio para casa. São 2 filhos. São 2 meninos. Dois meninos, 12 e 10. E eu sou grudado com eles. A gente tem agora até uma banda, nós 3. Putz, que legal. Montei um estúdiozinho em casa, aí a gente toca. E assim, o que foi difícil foi que, eu comecei a ficar sem grana, porque o que eu ia fazer ali? Eu podia começar o que eu sempre sonhava, que era ser técnico de masterização. Então, eu comecei a investir no meu estúdio de master. Aí também chegou a máquina de vinil, a reforma da máquina de vinil. Isso, e aí aconteceu um episódio que foi uma segunda... Putz, foi importante na minha vida, porque eu tava cheio de sintetizadores no estúdio, então assim, se desse qualquer problema, eu começava a vender e me sustentava por um bom tempo. A bolsa de apostas foi boa mesmo, porque comprou muita coisa com o dólar baixo e com preço bom no eBay, então ele tinha uma coleção que valia muito dinheiro ali. Ah, que bom. E muitos colecionadores fervendo no Brasil, assim, tipo, os caras começaram a olhar para aquilo como, nossa, o cara tem um Moog. Eu falei, custa 6 vezes o que eu paguei, mas aí você vê no eBay, tá isso, entendeu? Mas, enfim, aconteceu que apareceu um dia um cara e falou... Cara, eu já tinha começado a história de masterização, né? Que era o meu sonho, assim, trabalhar com master, porque eu tinha um selo, né? Eu tive um selo, até pulei essa parte. Da Elza Soares. Em que momento uma foi? Parte meio importante. Em 2003, eu abri um selo para lançar os meus discos, porque a gente tomava muito não de gravadora com a banda do PA. Tá. E aí eu montei um selo, porque eu descobri que dava pra fazer CDR. Eu juntei 3 bandas, montei um selo. Logo descobri que dava pra prensar CD na Amazônia, lá na Zona Franca de Manaus. Fiz. Aí apareceu a Trattori, que era distribuidora de independência. Conheci o Maurício e comecei a lançar discos da minha banda. Um dia uma amiga chegou e falou, cara... você tá fazendo música eletrônica, tem um negócio que chama Parada da Paz, que era a antiga parada LGBT, que era ali no Ibirapuera. Na República do Líbano. E que era mesmo formato, era um monte de trio elétrico e tal. Isso que era bem menor, né? Tá. E ela falou... E não passava pela Paulista? Não. Não, era bem menor, bem menor. Ela falou, a Elza Soares tá vindo, a gente queria colocar ela num trio elétrico da MTV, com você tocando as bases e ela cantando. Bom, fiz isso. Quando eu vi, eu já estava com ela fazendo show no Brasil inteiro. Isso eu lembro também. E aí ela um dia chegou e falou... Isso Arthur, eu não tenho gravadora, adorei seu estilo, vamos fazer um disco? Aí eu falei, vamos. Daí eu virei um produtor. Aí eu produzi ela não só como produtor musical, mas como selo e... Enfim, eu era tudo. Essas coisas mais recentes dela... A Garota do Fim do Mundo. A Garota do Fim do Mundo? A Mulher do Fim do Mundo foi depois. O meu foi em 2003.
2003. Foi bem pra trás isso aí. Logo que ele tava na MTV, bem jovenzinho e tal, aí fez a Elsa. Mas, Arthur, naquele eu vou ter que momento, ali perguntar atrás. como uma fã, porque... Sim. Como que é essa mulher? Como que é trabalhar? Ah, não, ela é foi incrível. trabalhar com ela, né? Incrível. Eu fui pra lá, eu fiquei uma semana na casa dela compondo o disco. Eu tinha 26 anos. E o marido dela, na época, tinha 26 anos também. E, era incrível. A gente fez, sei lá, 40 demos, assim. Aí a gente voltou, eu preparei a banda, as bases todas, pra ela vir cantar. E reservei 3 dias pra ela cantar o disco. Ela matou todas em um take só. Em 3 horas já tinha acabado as diárias da Elsa. Era um take melhor que o outro, você não acreditava, assim. E aí, depois de um tempo, eu fiz turnê com ela como músico, né? Aí eu acompanhei e aí, de fato, várias vezes, quando eu vi, eu tava cheio de lágrima no palco. Sério, porque ela cara? entrega, né? Não, ela pegava a plateia, colocava aqui e fazia o que queria, assim, cara. Era impressionante. Era muito mágico mesmo, a situação toda dela ali no palco. Que legal, cara. Mas aí, como eu era também da gravadora e tinha que prestar conta para o investidor, a vendagem do disco não fluiu, porque foi a época que começou o Napster, MP3, e os discos não vendiam. Então, logo eu bodeei de tudo isso, assim. Como business... como não É era difícil tão, de né? tocar, né? Agora tá voltando, né? A ser legal como business, as gravadoras, por conta de distribuição digital e papapá. E a estrutura, vamos dizer, econômica da parada já tá bem mais... Sim. A gente encontrou um amigo dela esse fim de semana que trabalhava no Deezer. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara... E aí? Não, daí eu falei, pô, eu vivi já várias revoluções, né? A gente já viveu o vinil, o CD, o DVD, o Laserdisc, o Walkman, o MP3, o streaming. E agora, o que vai vir? Aí ele fez uma previsão bem louca lá, que eu achei interessante. Que vai ser o blockchain, né? Você vai eliminar tudo isso e vai ser... ganhar direto na cadeia. Se eu apertar aqui Angra, vai pingar no teu celular direto, assim, sem passar por ninguém. Nossa, tomara que eu esteja vivo. Mas vai acabar sendo isso. Eles vão perder... A ideia é tirar todos os atravessadores, né? Mas eu não sei como, enfim. Não deu pra gente se aprofundar. Conversa no meio do festival. Eu tenho 24 discos lançados com o meu nome. Poxa. E quando eu recebo a prestação eu acho até uma humilhação pra mim olhar. Você nem mostra pra ninguém. Né? Eu recebo 0,02 centavos, assim. Falo, putz, cara, que humilhação, cara.